Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito de desenvolvimento de aplicativos Android e o principal tema foi a discussão entre aprender o XML ou Jetpack Compose para criar as nossas telas. Eu aproveitei para fazer diversos comentários, trazer as minhas impressões, indicar alguns contextos para você entender o que faz mais sentido. E também nesse mesmo vídeo eu aproveitei para comentar com vocês que a partir de agora eu vou também criar conteúdo com o sistema de views, ou o nosso famoso XML, para que as pessoas que estão começando agora, que estão conhecendo aqui o canal, também tenham a oportunidade de aprender a criar os aplicativos a partir dessa maneira. Eu recomendo bastante que você veja esse vídeo para você ter mais informações, mais impressões e entender ali a importância dessa abordagem nova. E a partir desse momento a gente vai começar a aprender também criar os nossos aplicativos com esse sistema de views, XML, a maneira mais tradicional que a gente tem aqui dentro do Android. E é claro, antes de começar, trazer aquele recado importante para você que acompanha aqui o canal, sempre dá aquele apoio com like, com comentário, você que é novo faz aí a inscrição, compartilhe o vídeo porque tudo isso apoia aqui o projeto com o canal. E agora que eu trouxe essas informações, vamos então entrar na minha tela principal e vamos ver aí o que a gente vai fazer, né? Basicamente eu estou aqui com o Android Studio disponível, então veja que eu estou utilizando a versão Iguana 2023.2.1 RC, que vem de Release Candidate versão 2. Essa versão ela praticamente é uma release, então por conta disso eu vou utilizar aqui no nosso projeto, e tende a ser a próxima release do Android Studio, tá bom? Se você não sabe instalar o Android Studio, não se preocupe porque você pode utilizar ferramentas como o Toolbox, como eu estou mostrando aqui para vocês. Se você também não conhece o Toolbox, tem um vídeo aqui no canal falando a respeito dele. Você pode procurar sobre o Toolbox ou então instalação do Android Studio, que vai ter aí disponível. Eu posso deixar no card, na descrição também, né? E com o Android Studio aberto, né, sendo a versão mais recente, o que a gente faz para criar o projeto é basicamente clicar no New Project. E é nesse momento que a gente tem que ver aí algumas configurações para ter uma melhor introdução aí com esse sistema de views, que agora, a partir desse momento, eu vou chamar de XML. Então, o que a gente precisa fazer aí para colocar o XML dentro aqui do nosso aplicativo com essa configuração inicial? Tem várias maneiras, a gente pode fazer de uma maneira muito manual também, que é não colocando nenhuma activity e escrevendo tudo na mão, mas uma opção que a própria ferramenta, o próprio Android Studio oferece, que facilita isso pra gente, é a opção chamada de Empty Views Activity. Essa opção eu tenho quase certeza que com o tempo, conforme o Android Studio evoluir, conforme a adoção do Compose aumentar, ela tende até a mudar de nome, tudo bem? Mas para esse momento que eu estou gravando, ela está sendo chamada dessa forma e basicamente vai criar uma Activity com a mínima configuração esperada para esse tipo de ambiente. Então é só você clicar novamente ou selecionar, né, o Empty Views Activity, clicar em Next. E em seguida, os próximos passos serão muito similares ao que a gente vê aí com o Jetpack Compose. Então a gente precisa colocar o nome do aplicativo, pacote, enfim, o que você preferir. Veja que eu coloquei aqui dentro do nosso pacote, ou melhor, do meu diretório, do meu computador Jetpack Compose, eu vou deixar aqui mesmo. O nome que eu vou colocar vai ser basicamente Android Views, algo do gênero, só para ter mais destacado o que é esse projeto. E nesse projeto eu vou fazer algo muito simples, só para a gente ver como que funciona, que vai ser basicamente o computador. Então a gente vai ter ali um textinho que vai colocar o número, teremos dois botões, sendo que um deles ele aumenta e o outro diminui. Então vou deixar Android Views, mas poderia ser Android Computador, qualquer nome. A ideia é que a gente aprenda. Veja que a linguagem vai ser Kotlin, não é porque é XML que a gente tem que mexer com Java, tudo bem? Deixa ali no Kotlin. A parte de versão de SDK mínimo a gente já discutiu em outros vídeos, aqui você pode ir nessa opção que ele já sugere aqui no Android Studio ou escolher uma outra. E na parte da configuração de build, né, qual que vai ser a linguagem, você pode manter ali o Kotlin com o DSL e se eu não me engano ele já vai manter ali aquela configuração do Version Catalog. Se você ainda não conhece sobre essa abordagem, tem um vídeo aqui no canal falando a respeito disso e é muito importante você saber agora essa nova abordagem de gerenciamento de dependências. E agora que a gente fez isso, o próximo passo é só clicar em Finish que ele vai começar a fazer o build e assim que ele terminar eu volto aqui com vocês. Show de bola, o Android Studio conseguiu criar aqui o nosso projeto e agora a gente vai maximizar aqui a tela do Android Studio para entender o que ele fez, né?
Então vamos a algumas observações, principalmente por criar o projeto, por ser uma versão recente aqui do Android Studio, que é a Iguana, e aí sim a gente continua com essa parte aí do projeto. Então a primeira coisa é que, dado que é algo novo, vai ter essa abinha de assistente, que vai mostrar novidades que temos nesse Android Studio. Isso é muito comum dentro de qualquer Android Studio novo, e eu recomendo que você dê uma olhada depois, só para você ver as coisas que são novas, coisas que são mais específicas a partir dessa versão. Em seguida, depois que você viu isso daqui, ou nem precisa ver isso agora, pode ser depois, você minimiza. E minimizando, vão ter aqui algumas notificações indicando ali o que aconteceu durante esse processo. Veja que nessa versão, ele está indicando que a configuração do Windows Defender, que eu estou aqui no Windows, tudo bem? Ou melhor, Microsoft Defender, ela pode impactar na performance. Isso porque quando a gente trabalha no Windows, quando a gente tem algum antivírus, ele sempre fica de olho nos arquivos novos que são criados. E dado que ele fica de olho, vai impactar a performance. Aí uma maneira que a gente tem de evitar esses problemas é, de fato, adicionando essa regrinha para que ele não fique vendo aí esses diretórios do nosso projeto. Então você pode colocar manualmente na configuração ali do seu Microsoft Defender ou então do seu antivírus, ou o próprio Android Studio já sabe fazer isso de uma maneira automática, já vai pedir os privilégios de admin e ele vai colocar para você. Então eu clico geralmente nesse de automático, né? E dessa maneira ele já faz essa configuração. É só pedir aqui, ou melhor, dar o acesso de admin, que ele vai fazer sem nenhum problema, e aí sim a gente vai ter menos impacto de performance aqui do Android Studio. Isso é uma dica de performance para você não ter tantos problemas aqui com o Android Studio, principalmente no ambiente do Windows, e até mesmo eu fiz um vídeo falando a respeito de algumas técnicas, de algumas dicas que você pode fazer para melhorar o seu desempenho aí com o Android Studio. Beleza, a gente viu aqui as notificações, aparentemente não tem mais nada que a gente precisa dar uma atenção, ele fala sobre o daemon, mas não é algo que a gente precisa se atentar. Você pode limpar todas as notificações e minimizar, que em seguida agora a gente vai falar a respeito do projeto, né? Então veja que a criação do projeto novamente começa com uma main activity, vai ter ali o nosso onCreate, algo muito similar ao que a gente vê lá no Jetpack Compose, né? Se você também não tá vendo esse vídeo, tendo assistido ali o Jetpack Compose, também não se preocupa que eu vou tentar trazer passo a passo, tá bom? Mas eu vou assumir que vocês aí que acompanham o canal já viu sobre o Jetpack Compose e agora quer conhecer um pouquinho mais o XML. Então veja que a gente tem essa diferença, né? E principalmente a partir do código, depois do onCreate, a gente tem algumas coisas diferentes de fato, né? Então a gente começa a ter esse Enable Edit to Add, esse Set Content View, essa outra referência que é o View Compact. Enfim, temos algumas coisas que vamos entender o que acontece e aí dessa forma a gente vai ver mais ou menos como que isso funciona. Então, primeira coisa, saiba que Activity vai ser da mesma maneira que a gente vê lá no Jetpack Compose. A grande diferença de Activity é que a gente estende de uma outra Activity que a gente costuma utilizar lá dentro do Jetpack Compose. Lá no Compose, se eu não me engano, é a Compact, ou era Compact, a Component, né? Component Activity, que era utilizado. Isso porque a Component Activity, ela vai ser uma Activity mais específica, menos específica, com menos detalhes, que já é o suficiente para o Compose funcionar. Essa App Compat Activity, ela vai ser agora uma Activity mais específica, com mais funcionalidades, para que a gente consiga ter um melhor suporte quando a gente trabalha com o sistema de views, que vai dar uma compatibilidade melhor para dispositivos antigos e por aí vai. Então esse App Compat Activity ele é muito comum nesse tipo de implementação. Isso que você precisa saber. O outro ponto importante que você pode notar é que não temos mais o código Kotlin que faz a tela. Agora a gente vai ter uma outra abordagem para poder desenhar a nossa tela. E essa outra abordagem começa a aparecer nesse momento que a gente faz o nosso Set Content View. Como a gente pode ver, dentro dele a gente vai ter esse r.layout.activity_main. Essa referência que a gente está vendo aqui é uma referência de resources que vem aqui dos arquivos do projeto, do resources de layout e, em específico, esse arquivo activity_main, basicamente vai ser o arquivo que mostra o conteúdo visual. É lá que estará o nosso XML, as nossas views. Vamos dar uma olhada para ver mais ou menos como é que é esse arquivo. Para isso tem duas maneiras, você pode usar atalho do próprio Android Studio, que seria o Ctrl+B, tudo bem?
Veja que eu coloquei o plugin, né, para a gente ver aqui os atalhos, então não precisa se preocupar em decorar, é só você ver aqui os atalhos que eu utilizo. E veja que quando ele abriu o XML, o Android Studio ele já tem alguns plugins para que você consiga visualizar o conteúdo XML num arquivo gráfico, que você consiga ter aí uma interface gráfica, até mesmo arrastar componentes, né? Então o Android Studio, ele dá um suporte muito interessante para o sistema de views, né? E você vai ver que vai ter muita coisa que você pode brincar aqui também, né? Se você vasculhar um pouquinho, você vai perceber que tem paletas mostrando alguns componentes que você pode usar, simplesmente você clica, arrasta e ele coloca, tudo bem? Como também você pode ver o código que gera essa parte visual, que seria a partir desse split aqui na direita superior. Veja que ele mostra aqui o XML, né? Então esse é o famoso XML que a gente tem para de fato mostrar o conteúdo visual. E é dessa maneira que a gente faz aí os aplicativos no sistema de views, beleza? Então é dessa forma. Aí só para poder fazer uma introdução para você, basicamente o que a gente tem aqui vai ser a nossa view root, que seria como se fosse um composable de layout, então é ela que vai ser responsável em organizar as nossas views, e dentro delas vai ter ali os seus filhos para a gente conseguir colocar uma tela. Então nesse caso temos um text view, que representa o texto. Temos ali algumas configuraçõezinhas, né? Porque aqui a gente está utilizando como root o Constraint Layout, que ele se tornou a principal ferramenta de layout para as nossas views, né? Então é até conhecido como View Group. Para a gente ter outras views, a gente precisa de um View Group. E a partir dessa View Group, que é o Constraint Layout, a gente consegue aí organizar as nossas views de uma maneira muito mais fácil, que são a partir de constraints. A gente clica aqui no nosso elemento visual, que é o nosso text view, veja que ele tem em cada um dos seus lados, vou chamar assim, faces, agora me fugiu o nome, essas bolinhas conectando aqui com as extremidades da tela. Isso daqui é o Constraint Layout. Eu vou tentar trazer uma introdução aqui para você, para a gente montar um pouquinho o nosso layout, e você vai ver que é bem interessante. Então, isso daqui é o nosso XML, é dessa maneira que a gente visualiza aí a nossa parte de interface gráfica, né? Em seguida, a gente tem alguns códigos aqui que eu vou explicar aos poucos. Eu quero primeiro só mostrar um pouquinho da estrutura do projeto, executar, e aí depois a gente começa a mexer no código. Então, na estrutura do projeto, veja que agora a gente vai trabalhar aqui com esse res, né? Que esse res, ele vai ter aqui aquele diretório que é o layout, e é aqui que a gente encontra de uma maneira mais manual o nosso XML. Então, se não fosse com Ctrl B, a gente acessaria dessa maneira. App, res, layout, e tá lá o nosso XML. Um outro ponto legal que vocês vão notar é que dentro desse projeto ele não criou aqueles outros pacotes que vinha lá no Jetpack Compose, que era o GUI, que tinha um tema, tinha as cores, tinha um monte de coisa, né? Isso porque nesse tipo de projeto, que é o sistema de views, ele vai abordar muito mais o uso dessa pastinha que é o res, que são os resources, arquivos que são em XML, para adicionar as coisas gráficas que a gente costuma utilizar. Então tudo que você precisar, geralmente você vai trabalhar com esse res, até as cores, tá vendo? As cores já estão disponíveis aqui, ó, strings, tema, tudo fica no XML. Então por isso que o pessoal fala, né, o XML, é porque realmente a gente utiliza bastante aqui o XML, né? E aí só para recapitular, quando a gente fala dessa classe R, a gente está acessando as coisas do resource, do res, e dentro dela vai ter um mapeamento de tudo que você tiver disponível lá naqueles arquivos. Então, se você quer coisa de layout, vai em layout, depois busca ali para você. Se você quiser alguma outra coisa, vai ter o res, deixa eu ver aqui, string, você vai pegar as strings, vai ter o theme, se eu não me engano. Enfim, tudo vai estar disponível, você pode fazer um Ctrl espaço para ver o que ele te dá acesso, tá vendo? E aí você pode achar, tá bom? Então, agora que eu fiz essa introdução para você, um ponto, acho que talvez só para finalizar, é que o Android Manifest vai ser similar, a gente vai ter aqui o registro da nossa activity, da aplicação, vai indicar que ela é main, enfim, aqui não vai mudar nada, o que vai mudar agora é a partir desse momento que a gente escreve código na activity. E antes de começar a escrever o código, eu vou executar o projeto para você ver o app rodando, e aí sim a gente faz as mudanças e executa novamente. O nosso aplicativo rodou e vamos ver aí o que aconteceu, né? Veja que ele mostra aquela tela de execução, você pode minimizar. Temos aqui o emulador. Uma coisa que eu descobri que aquele modo float dá para fazer de uma forma bem simples, é pegando o ícone aqui da direita, que é o nosso Run Devices, e simplesmente arrastando. Olha só que simples, né? Aí para tirar essas opções do nosso frame, a gente pode
e nos 3 pontinhos, no caso aqui da janela, eu fui do emulador. Quando a gente vai no emulador, ele abre algumas opções que a gente não precisa mexer. Nos 3 pontinhos aqui da janela, a gente pode tirar as configurações, como esse caso do controle de zoom, que eu não quero, que esse item que fica aqui embaixo, tirei. A parte do device frame também, eu só quero só a parte de conteúdo. E aí veja que temos aqui o nosso aplicativo rodando. Aí agora sim que a gente tem o app rodando, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro ponto que é importante é que quando a gente tem essa configuração de Enable Add to Add, significa que o conteúdo do nosso aplicativo, ele meio que vai tentar ultrapassar aqui essa parte que envolve essa barra do topo do sistema operacional e também a de navegação. Veja que nessas barrinhas, ele é como se o conteúdo tivesse ultrapassado mesmo, né? E aí se a gente até minimiza, ó, veja que se a gente for num outro aplicativo, vou clicar aqui no Chrome aleatório, ou algum outro que ele não utiliza isso, ó, veja que fica preto e por aí vai, tudo bem? Então esse Enable Add to Add para ter essa característica. Esse outro código aqui de baixo, que é esse set on apply window insets listener, é para que o nosso conteúdo ele não chegue nessas extremidades. Então esse conteúdo que a gente vê aqui do Hello World, ele não chega nessas extremidades quando a gente coloca essa configuração que a gente está vendo aqui. Você não precisa decorar, é um tipo de código que geralmente a gente já coloca e ele já funciona, tá bom? Até para você ter mais informações, se você quiser ver sobre isso, né? Você poderia simplesmente colocar aqui uma cor, eu não sei se no root ele vai funcionar, mas se fosse um componente que eu chegasse em todo o parent, você ia ver que essa cor ela não iria ultrapassar ali aquelas partes. Então aqui no Android Studio, deixa eu até minimizar aqui o emulador, a gente vai ter as propriedades de cada uma das views aqui no XML. Então, por exemplo, eu estou no Constraint Layout, quero colocar um background, eu pesquiso por Android background, esse Android ele vem de qualquer componente que é do Android, do sistema de views, e aqui você aplica uma cor. Nas cores você pode usar cores que vêm do próprio Android, então com @Android você vai ter algumas cores disponíveis, como é o caso aqui desse Hollow Blue Dark, né? Veja que ficou tudo azul. Vamos executar e vamos ver como é que vai ficar. Olha só, o app executou e veja que ele conseguiu aí colocar todo esse conteúdo pra gente, tudo bem? Então é dessa maneira que a gente tá vendo. Aí é claro, né? Agora se eu chegar e tirar essa cor, vamos ver como é que vai ficar. Se eu não me engano, ele não era para pegar tudo, mas eu acho que ele ficou por conta do constraint. Mas vamos ver como é que fica com ou sem, até pra gente validar tudo isso, né? Ele se manteve, então muito provavelmente é por conta ali do nosso carinha, do nosso constraint. Eu vou colocar de novo e agora eu vou colocar uma outra view que vai pegar todo o conteúdo ali do nosso constraint. Então deixa eu minimizar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Para colocar essa view, eu simplesmente vou colocar uma view normal. Então isso daqui é como se fosse algo genérico, qualquer view pode ser escrito com essa referência de view. E para colocar uma view que vai ter todo o comportamento, ou melhor, todo o espaço da tela, basicamente a gente pode utilizar o seguinte, a gente vai ter o height, que seria a altura, então Android, layout, underline height, e nesse height a gente pode trabalhar com o matParent, que ele vai pegar todo o espaço disponível do pai. Então nesse caso o pai é o constraint layout, ele vai pegar tudo ali disponível. Da mesma maneira a gente vai ter o width, que seria o Android, layout, width, matParent também. Aí em seguida é só colocar uma cor, vou colocar um Android, background, vou ver se tem um vermelho aqui, deixa eu ver aqui as cores que tem, né? Às vezes nem tem, né? Deixa eu ver o que temos disponível. Então Android, agora sim, Android, deixa eu ver um Red, esse Hollow Red Dark, e vamos ver se ele pega tudo, ó, ele pegou tudo aqui disponível pra gente. Agora que ele fez isso, deixa eu dar aqui um espaçozinho, eu vou executar e vamos ver como é que vai ficar. Agora que eu executei, olha só que interessante, né? Veja que quando eu comentei que tinha esse carinha, né, essa aplicação do View Compact, Set on Apply Window Insets Listener, ele não iria chegar naquela parte que envolve as barrinhas, tudo bem? E de fato, ele não chegou, porque faz parte do conteúdo da nossa View Root. Dado que o Constraint Layout ele vai chegar nessas partes, aí sim fica azul, como foi a cor que a gente deixou. Agora, se a gente não coloca esse espaçozinho, aí ele realmente vai ultrapassar, né? Vamos ver isso acontecendo. Beleza, o app executou e veja que ele ultrapassou. Assim, são coisas que você não precisa dar atenção nesse momento, tudo bem? Mas já que estava a configuração aí, dado que é a primeira vez que você está vendo isso, eu queria mostrar só para você ter aí esse feedback. Legal? E agora que a gente fez isso, vamos voltar aqui no nosso código. Eu vou deixar com essa configuração, que geralmente ela costuma se manter, tudo bem? E agora, lá no nosso arquivo de XML, a gente vai começar a introduzir a forma como a gente desenha aí as nossas telas, tá bom? Então, eu vou maximizar com o nosso Ctrl Shift F12
A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa cor horrível que eu coloquei no Constraint Layout, deixa ele transparente mesmo, tá? E o próximo passo é, de fato, começar a entender quais são as possibilidades que a gente tem para colocar o conteúdo que vai ser de textos, botões e por aí vai. Então, para colocar um texto aqui no Android Studio com o sistema de views, basicamente a gente vai ter uma tag chamada de text view, a gente até mesmo já viu ela anteriormente. E nessa text view, a gente vai precisar também colocar altura e largura como qualquer view. Então a gente usou a view padrão, que a gente teve que colocar, não será diferente no text view. Então a gente pode colocar um height, ou melhor, Android, layout height. É importante você usar o layout height. E aqui a gente pode trabalhar com o match parent ou wrap content por padrão. Isso daqui é uma configuração que vem aí desde o Android, desde o princípio, e a gente pode utilizar um deles, tá bom? Nesse caso específico, eu vou utilizar o wrap content, porque o wrap content nada mais é do que a opção que ele vai crescer conforme o conteúdo que a gente tiver. Então ele se envolve na base do conteúdo. Então se o texto é pequenininho, ele só vai crescer até a altura ali do texto. E em seguida a gente vai ter ali a outra opção, que é do width, que seria também o layout width, que vai ser o wrap content. Então nessa configuração que a gente está fazendo, o nosso texto ele vai ser conforme o que a gente tiver de texto mesmo, né? Para a gente ver isso acontecendo, eu posso simplesmente colocar um text, que é o Android, text, e dentro desse text eu posso colocar o valor 0, né? Só pra gente ver isso acontecendo. Ó. Veja que ele só cresceu no tamanho do 0. Vou até fazer um zoom aqui pra gente ver, ó. Olha só que interessante, ele cresceu desse tamanho. Aí se você quiser ver se isso realmente funciona, você pode aumentar um pouquinho mais a fonte, né? Então vai ter ali o fonte, size, ou só size se eu não me engano, né? Text size, então essas coisas às vezes eu não decoro, eu tenho que colocar meio que alguma característica, né, para conseguir achar. Então é o Android, text size. E aqui na parte do número a gente utiliza a mesma coisa que a gente já viu lá no nosso Compose, que seria o SP. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, eu quero 30 SP, eu vou colocar o 30 e grudado vai ser o SP, não vai ser o ponto, né, que nem a gente vê lá no nosso código Kotlin. Porque lá no código Kotlin é como se fosse uma conversão de fato, ele pega o inteiro e converte para esse valor. Aqui no XML a gente utiliza com essa nomenclatura. Aí veja que ele já cresceu e olha só, ele cresceu de fato com base no conteúdo. Agora se fosse, por exemplo, o match parent, ele iria crescer conforme o seu pai, tá bom? Tá vendo? Ó? Então o espaço do pai vai até essa parte aqui da direita, ele cresceu. Mas como isso não é necessário, a gente pode colocar dessa forma. Agora um ponto importante que a gente já vai notar é que quando a gente trabalha com Constraint Layout, vai ter alguns detalhes que a gente precisa saber. Uma das coisas é que o Constraint Layout ele trabalha com essa parte das faces dos nossos componentes. Então a gente precisa meio que conectar as faces dos nossos componentes com alguma coisa dentro desse layout, como por exemplo o próprio Py ou outras views. Então, dado que a gente não tem outras views, a nossa primeira conexão nessa nossa view é com o nosso Py, que ocupa toda essa parte da tela. Como que funciona isso daqui, né? Basicamente, você vai ter alguns parâmetros, algumas propriedades chamadas de constraint, né? Que seria esse layout constraint, e aí vai ter algumas opções que a gente pode colocar. Nessas opções que a gente pode colocar, basicamente a gente conecta o início, o topo, a parte do fim ou a parte de baixo de uma das views. Então, por exemplo, eu quero conectar essa parte que está à esquerda da minha view. Ela representa a parte start, que é a parte do início, tudo bem? Aí eu quero conectar ela à parte também que envolve o início do meu Py. O que eu vou fazer? Vai ter uma propriedade que vai ser chamada de layout constraint start to start. Então eu pego o início da minha view e conecto com o início de uma outra view. Então nesse caso eu vou dar um enter para ele autocompletar para mim. E nesse momento a gente começa a fazer uma introdução do que a gente chama de IDs dentro do sistema de views. Então aqui dentro, veja que ele vai dar a opção para a gente criar um ID, tudo bem? Ou usar coisas que já são existentes. Nesse caso específico, se a gente reparar no código do Constraint Layout, ele já vai ter o ID main, tá vendo? Então se eu quero conectar com ele, basicamente eu pego o ID main. É simples assim. Veja que nesse momento ele colocou um pontinho aqui na esquerda, né? E a gente vai ver isso com mais clareza quando a gente conectar outras partes aqui da nossa view. Como que a gente pode fazer as conexões? Agora eu fiz a do início, por exemplo, eu quero fazer a do fim. Eu posso fazer a end to end, então você pode até usar atalhos, que seria, no caso, onde você quer conectar a parte da sua view, até onde você quer conectar. Então eu quero do fim até o fim. Então você faz o e to e.
que aí seria o T, né? Então ETE, ele vem end to end. Então você coloca aqui, ó, dá um enter e aí você pode conectar com o Pi. Olha só que interessante que ficou. No momento que ele conectou com a mesma configuração ali, ou melhor, a mesma view, ele verificou, né, que nesse tipo de configuração ele tem a conexão do início e do fim, e por isso ele, por padrão, né, ele já se mantém no meio da view. Então é assim que funciona. Se a gente fizesse isso para o topo e para a parte de baixo, ele faria a mesma coisa. Eu vou te mostrar. Então, como se a gente fez no início e do fim, como que seria do topo e na parte de baixo? Seria o mesmo nome, é o top to top. Pode até fazer TTT, né? Aí coloca o ID main, em seguida BTB. Aí você coloca a parte que é o nosso, cadê? Volta lá, que tem mais uma opção, né? Bottom to bottom. Cadê? Ó? Bottom to bottom off, né? E aí você coloca o ID main. Aí veja que ele conseguiu aí colocar o nosso elemento centralizado conforme a constraint que a gente definiu. Então isso aqui é um comportamento padrão aqui de constraint. Até mesmo uma coisa que é interessante nesse tipo de configuração é que dá a possibilidade para a gente colocar uma configuração para falar, olha, dado que você tem o topo e a parte de baixo, você quer modificar onde que vai ser o posicionamento, se vai ser na parte mais extrema do topo, mais extrema da parte de baixo, você pode fazer isso. Para isso você vai ter a opção chamada de vertical, cadê? Deixa eu achar que é o bias, né? Cadê? Ó? É o Layout Constraint Vertical Bias. Quando você coloca esse Layout Constraint Vertical Bias, você vai ter a opção de 0 a 1 para fazer essa configuração de onde você quer deixar. É como se fosse de 0% a 100%. Então, se você quer deixar 25%, você coloca o 0.25. É como se tivesse de fato ali no 1/4 da tela. Olha só como é que fica, tá vendo? Se você quisesse que ficasse na metade, que é o padrão, é o 0.5. Se você quiser que fique ali 90%, 90%, e assim vai. Então, isso daqui é bem interessante para você posicionar da maneira que você quiser os seus componentes. Então, é assim que a gente faz para desenhar com Constraint Layout dentro do sistema de views, né? Óbvio, depois que você termina de configurar, colocar seus atributos, dá uma barrinha aqui, que aí ele fecha o seu componente e tá tudo certo. Por fim, o que a gente precisa é colocar 2 botões para fazer o contador, né? Então aqui a gente pode também trabalhar com os componentes de button. O button, novamente, quando a gente completa ali naqueles componentes, veja que ele já deixa o layout width e o height, né? E o button a gente pode fazer com que eles fiquem bem aqui na parte de baixo, que ocupe toda a parte da largura, e vamos ver como é que faz isso. Para colocar toda a largura, o que a gente poderia fazer é o match parent, mas dado que a gente agora teve a introdução do nosso constraint layout, a boa prática é que, quando a gente utiliza o constraint layout e vai pegar o início e o fim para poder crescer igual o pi, a gente coloca o valor 0dp, porque a partir desse momento do 0dp, a gente meio que está atribuindo que vai ser o constraint layout o responsável em determinar essa largura, tudo bem? Aí na altura não precisa colocar de fato uma altura específica, né? A gente pode falar que vai crescer conforme o conteúdo, porque vai ser de acordo com o texto. E aí a gente já coloca a barra no final para ele completar sem nenhum problema. E veja que por padrão ele vai ter ali aquele tamanho, tá bom? Aí como a gente falou, a ideia é que seja do tamanho ali, ou melhor, a largura do pi. Então como é que a gente faz? STS, que é o Start to Start Off, colocamos o main, tudo bem? E a parte do fim, que é o End to End, a gente coloca também no main, que vai ser ali o Constraint Layout, e veja que ele já cresceu, tá bom? Aí se você quiser agora colocar esse botão abaixo aqui do contador, você vai precisar de fato configurar a constraint para que ele faça a ligação com esse contador. Para fazer ligações, a gente sempre precisa de um ID. Então, como que a gente faz para colocar um ID? A gente coloca um ID a partir do android.id e dessa forma a gente coloca @+id barra e aí o nome que a gente quiser. Geralmente o que a gente faz para colocar nome quando a gente está trabalhando com ID é pegar um padrão que é o nome do nosso arquivo XML, que é ActivityMain, e em seguida a gente determina o que significa. Nesse caso é o contador, poderia ser qualquer outra coisa, counter, enfim, vou deixar contador só para facilitar, né? E agora que a gente tem esse nosso contador, o que a gente pode fazer é pegar a parte do topo do nosso cara, então top 2, e em seguida a gente pode determinar onde que a gente quer deixar o topo aqui do nosso botão. A gente quer deixar na parte de baixo desse nosso contador. Então a gente faz top 2 bottom. Basicamente é isso. Aí qual vai ser o ID? Activity main contador. Olha só que interessante. Ele meio que se prendeu ao nosso contador. E se prendeu mesmo, tá? Porque se a gente chega e coloca, por exemplo, que agora vai ficar em 40%, olha só, ele realmente respeita, tudo bem?
se é 10%, respeita e por aí vai. Então, o Constraint Layout ele é interessante por isso, porque ele vai muito nessas regrinhas de você prender as views. Aí se você quiser colocar algumas outras coisas que são comuns, como por exemplo um espaçozinho, você vai ter a opção de padding, só que o padding aqui é diferente do que a gente vê lá no Constraint. O padding ele sempre vai colocar do seu conteúdo, e se a gente quer colocar o espaço fora, vai ter que ser o margin. Mas vai existir o padding também, se você quiser ver a diferença, você pode colocar. Então padding 16dp, veja que ele colocou um espaçozinho bem interessante. E olha só como é que fica o padding, né? É por isso que quando a gente foi trabalhar no Compose, foi um pouquinho estranho, porque pra gente o padding era só coisa interna, né? E tinha o margin, e aí teve essa diferença, né? Lá não tem o margin, mas é assim que funciona aqui. E então, o que a gente pode fazer nesse botão é colocar um texto para identificar, né, o que ele vai ter ali de conteúdo. Então, por exemplo, vai ser o aumentar, tudo bem? Ele já vai estar aqui o botãozinho pra gente. Gostou? Legal, né? A gente pode fazer a mesma coisa aqui para o segundo botão, que vai ser o diminuir. Aí, é claro, né, um ponto importante que eu vou deixar bem claro aqui. A boa prática, quando a gente coloca views aqui no sistema de views, é colocar IDs. Então, sempre que você criar uma nova view, certifique-se que ela vai ter um ID. Então, você pode colocar novamente Android ID, o Android mais ID para criar um novo, e aí você faz aquele padrão, que é o nome do layout, e aí você dá um nome para esse botão aqui, né, que vai ser botão aumentar. Aí o padrão também é geralmente esse, né, você separa cada uma das palavras por meio do underline. Por fim, o que você vai precisar é colocar um IDzinho, também para o botão de diminuir. E agora você vai colocar o Activity, Main, botão, eu vou completar com o aumentar e vou deixar diminuir. Basicamente é isso. E como vocês podem ver, o outro botão não está apresentando aqui pra gente, né? Por que isso está acontecendo? É porque ele tem a mesma configuração do anterior, então ele está bem atrás desse botão aumentar. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o valor do texto de diminuir, então nesse caso ele ficou acima, né? E eu quero deixar abaixo desse cara. Como que a gente faz? Da mesma maneira que a gente fez para o computador, o top to bottom a gente quer fazer para o nosso botão aumentar, certo? Então olha só como é que vai ficar. A parte do topo do botão diminuir ficou na parte de baixo do nosso botão aumentar. Então veja que o Constraint Layout tem uma característica bem interessante para mostrar aí os nossos componentes visuais, né? Ele foi uma das ferramentas que veio bem depois, antes as que tinham de View Group não era nada interessantes, mas quando ele chegou, ele deu essa cara bem interessante aí na configuração de layout aqui das nossas views. E basicamente a gente terminou a parte de design, tá bom? Eu não sei se tem algo a mais que poderia colocar, eu acho que já é o suficiente. Agora a gente vai na parte do código, onde de fato vai fazer a lógica, o gerenciamento de estado, né? Então vamos para a Main Activity, né? O que a gente pode fazer para realizar esse gerenciamento de estado? A primeira coisa é que não tem aquele conceito de recomposição aqui, tá bom? Então aqui a gente trabalha com o nosso paradigma imperativo. Então ao invés de falar o que a gente quer, a gente faz como vai ser a nossa view, né? Então como que a gente quer que a nossa view funcione? Então a gente vai pegar desde cada um dos componentes, vai ter ali acesso à referência deles, vai fazer setter e por aí vai. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, vamos aprender a pegar os componentes. Para pegar os componentes, a gente vai ter uma referência conhecida como FindViewById. Nessa FindViewById, a gente determina qual que vai ser a view que a gente quer buscar. Então, por exemplo, eu quero a TextView, você coloca a TextView aqui, e basicamente você vai precisar colocar agora o ID. Então, como que é o ID? R, lembra do R, Resources? Então, novamente vai ser o R. ID, ponto, e ele vai te dar acesso aos IDs que ele conseguiu criar ou que são existentes dentro da aplicação. Nesse nosso caso, veja que a gente tem essas 4 possibilidades. É por isso que colocar o nome do layout ajuda, porque nesse momento a gente sabe que o Activity Main contador, ele é de fato do layout que a gente quer, porque dado que a gente pode ter muitos layouts no nosso projeto, imagina como é que é buscar isso, né? Tem ferramentas que facilitam isso, obviamente, mas nesse momento não faz sentido você aprender essas ferramentas, né? E agora que a gente fez isso, basicamente a gente precisa colocar isso numa variável, né? Numa referência, então a gente pode chamar de contador, por exemplo, né? Então esse daqui é o nosso contador. Deixa eu ver se do que ele está reclamando, ele está indicando que não foi declarado aqui no layout, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso colocar aqui que tem que ter algum detalhe aqui que eu não estou vendo, né? Aparentemente eu não estou identificando o motivo, ele está conseguindo até fazer o mapeamento. Depois que executar, eu vou ver se mantém. Se mantiver, eu dou uma pesquisada, vejo se tem algum detalhe aqui que não vai funcionar, e aí dessa maneira a gente resolve, tá bom? Então,
Beleza, tranquilo, eu vou continuar aqui e agora a gente vai pegar os nossos botões. Para fazer isso, novamente, find view by ID, agora a gente faz o nosso edit text e dentro dele a gente faz o r.id, botão aumentar. Então basicamente é isso, a gente vai ter o botão aumentar, agora a gente coloca aqui o nosso botão aumentar. Beleza? Então temos aqui o botão aumentar. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui, está falando que não consegue fazer o teste do button, né? Porque eu coloquei edit text, né? Ao invés de ser o button. Eu acho que eu estava com o edit text na minha cabeça e ficou dessa forma, né? E aí, por fim, o que a gente vai ter vai ser o botão diminuir. Que aqui a gente vai fazer o find view by ID, button, r.id, button activity, botão diminuir. Então, temos aqui os nossos carinhas. Eu vou executar só para ver se ele tira esse negócio aqui, porque pode ser que ele teve algum cache, algum detalhe que ele não está conseguindo fazer durante a inflação. Aí, se tiver algum outro detalhe, eu faço uma pesquisa enquanto vai executando, enquanto eu vou investigando, e eu trago para vocês se tem alguma coisa a mais. Então, deixa eu rodar e ver se funciona. Eu só rodei a aplicação e realmente sumiu. Então, é algum detalhe, isso pode acontecer bastante e isso realmente é algo que pode desencorajar as pessoas porque ela vê o problema, não executa e acha que é algum problema no código, mas não é. Mas é legal de vocês verem isso porque pode acontecer, né? Então, temos aqui o nosso layout, veja que ele está bonitão, só que ele não tem nada de gerenciamento de estado e agora a gente vai continuar com essa implementação, que basicamente só pegou as nossas views lá do layout e trouxe aqui para o código. Aí agora o que a gente tem que fazer é, como eu falei, no modo paradigma imperativo, pegar cada passo que a gente deseja. Então, por exemplo, quando a gente clicar no botão aumentar, a gente quer que faça alguma coisa. Como pode fazer isso? Botão aumentar, a gente configura um listener, que é o set click listener. Então aqui, ó, set on click listener. A gente pode colocar a expressão lambda, então isso é interessante até mesmo por conta do Kotlin também. E agora a gente precisa pegar esse contador e atualizar. Então veja que no imperativo não vai ter aquela ideia de só declarar e aí uma mudança de estado atualiza. A gente tem que falar exatamente que vai acontecer uma atualização nesse momento, né? Então a gente faz um text, que vai ser um set text, e a gente coloca o igual, adicionando aqui um novo texto. Nesse novo texto, a gente vai precisar, de fato, de alguém que vai armazenar o valor, vai fazer as operações de soma ou então subtração. E aí, nesses momentos, o que a gente pode considerar é colocar uma propriedade que vai fazer isso. Então, aqui no Activity, a gente pode criar um private var. Aí eu vou chamar de contador, que eu vou colocar com o valor 0. E abaixo, ao invés de ser contador, eu vou chamar de text contador, só para poder diferenciar. Aí aqui vai ser o text contador, tudo bem? Só para poder diferenciar. E ele sempre vai aceitar string, então por isso que eu já coloquei string. É só a gente colocar aqui o template string, colocando uma operação, contador, mais. Simples assim, tá bom? E dado que a gente fez isso para o aumentar, é só fazer agora para o diminuir, né? Então vai ser aqui, ó, o botão, diminuir, a diferença é que ao invés de incrementar, ele vai decrementar. Então, é dessa forma que funciona o desenvolvimento com o XML. A gente faz ali o nosso layout no arquivo separado, buscamos as views com base nos IDs, e aí com base nessa busca, a gente começa a fazer as operações que a gente quer, sabendo que isso não vai executar mais de uma vez por conta de recomposição, e esses códigos só serão executados por conta de eventos, que vai ser nesse caso, evento de clique, tá bom? Então, vamos agora executar e ver se funciona, né? Olha só, o aplicativo ele executou, agora eu vou clicar em aumentar e olha só que interessante, ele começou a aumentar, no diminuir ele diminui e por aí vai. Então veja que é dessa maneira que a gente trabalha aqui com o nosso XML. Eu acho que não tem tanta novidade assim, obviamente, porque é a primeira abordagem, mas para você que está vendo isso pela primeira vez, eu tenho certeza que foi muita informação, ou então se você veio do Jetpack Compose, está estranhando demais. E eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu acho que já tem bastante tempo, né? Então deixa eu voltar aqui na minha tela principal, ou melhor, na câmera principal. E eu conto muito aí com o seu feedback do que você achou sobre esse desenvolvimento de aplicativo com o XML. Você gostou mais que o Compose? Eu particularmente gosto mais do Compose. Mas novamente, eu entendo que esse conhecimento ele é importante, ele é fundamental para que você consiga atuar na maioria dos projetos de Android, né? Principalmente quando você vai trabalhar em uma empresa, em um time que já está ali com o seu codebase
em sua maior parte com um sistema de views, tá bom? Então, novamente, deixa aí um comentário, like, inscrição para apoiar aqui o canal, deixe suas dúvidas ou então até mesmo algum conteúdo que você quer ver sobre o sistema de views, que a minha ideia é cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo para que vocês também tenham esse conhecimento. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, um abraço, valeu, falou!